Muita gente nem imagina, mas no Brasil, médicos recém-formados podem sim ser convocados para o serviço militar obrigatório. E isso acontece mesmo com quem já foi dispensado lá atrás aos 18 anos. É uma regra bem específica que pega muita gente de surpresa, viu? Hoje a gente vai mergulhar na história real de um médico que passou por exatamente isso, um ano servindo na Força Aérea Brasileira, para entender como essa experiência funciona na prática. E tudo começou da forma mais inesperada possível, sabe? Com um simples telefonema que virou a vida dele de cabeça para baixo. Imagina só a cena. Essa ligação foi um choque total. Ele estava lá, tranquilo, trabalhando num programa de saúde da família no sertão do Rio Grande do Norte, super focado na carreira, e, de repente, essa notícia. Ele tinha certeza que estava completamente livre do serviço militar. E a confusão dele faz todo sentido. Anos antes, quando se alistou, ele recebeu um documento oficial, o famoso certificado de dispensa por excesso de contingente. Ou seja, na cabeça dele e de todo mundo, a obrigação com o exército estava mais do que cumprida. Só que aí vem o detalhe que muda tudo. Um erro burocrático quase bobo selou o destino dele. Ao se apresentar para provar que já estava dispensado, ele entregou o documento original. E o que aconteceu? Um oficial simplesmente confiscou o papel. Sem o documento e sem nenhuma cópia, ele ficou de mãos atadas. Não tinha mais como provar nada. A única opção que restou foi servir. Bom, com a convocação batida e martelada, não tinha mais volta. A etapa seguinte era uma imersão completa para transformar um médico civil num oficial militar. E foi uma verdadeira prova de fogo. Foram 2 meses e meio no estágio de adaptação de serviço. Um período super intenso e, detalhe, não remunerado. Os recrutas ficavam aquartelados o tempo todo, mergulhados na rotina militar para aprender absolutamente tudo do zero. E o mais interessante é que o treinamento não tinha quase nada a ver com a medicina. Era um mergulho profundo nas regras, na cultura e nas habilidades de um soldado. Aprender sobre Código Penal Militar, marchar em ordem unida, montar e desmontar armamento. Era outro mundo. Para fechar com chave de ouro, o treinamento terminou com um acampamento de 2 dias. E olha, foi feito para levar todo mundo ao limite, físico e mental. Pensa só, marcha de 20 quilômetros carregando equipamento, comer ração desidratada, dormir em estábulo, barraca furada, enfrentar gás lacrimogênio. Foi a prova final mesmo. Depois de toda essa aprovação, ele finalmente começou o serviço como médico de fato. Mas como é que era a realidade do dia a dia na base? Se a gente olhar só o papel, a carga horária parecia bem razoável, né? Um trabalho de meio período de segunda a sexta e um plantão de 12 horas a cada 10 ou 12 dias. Até aí, tudo bem. Só que a realidade era outra. A vida dele era definida por missões. E essas missões, muitas vezes, não tinham nada a ver com medicina. De uma hora para outra, ele se via comandando um pelotão de combate à dengue, ou sendo médico de plantão num treinamento com bombas, ou, pasmem, até supervisionando um passeio de buggy para aviadores bêbados. Pois é. E no mundo militar, existe um princípio sagrado. Missão dada é missão cumprida. Não tem discussão, não tem mas. Isso significava que qualquer plano pessoal, um outro emprego, um evento de família, tudo podia ser cancelado em cima da hora. Se uma missão aparecesse, era preciso largar tudo e ir. Ok, a rotina era imprevisível e bem maluca. Mas e o resto? Colocando na balança, como essa experiência se sustenta na prática? Vamos dar uma olhada nos prós e contras, começando pela parte financeira. Falando de dinheiro, o soldo, que hoje seria algo em torno de R$ 7.300, não era lá muito competitivo para um médico. Especialmente se a gente considerar essa imprevisibilidade toda e as responsabilidades que iam muito além da medicina. Então a grande questão que fica é, do ponto de vista financeiro, para um médico recém-formado, quando que essa conta fecha? A análise é bem direta. Um médico que consegue fazer só 2 plantões por semana no setor privado já costuma ganhar mais que isso. O serviço militar acaba fazendo mais sentido financeiramente para quem está numa região sem emprego ou para quem já passou na residência e quer usar esse ano para juntar uma grana congelando a vaga. E essa preparação para a residência é, sem dúvida, um momento decisivo na carreira. Falando nisso, quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas claro,
Nem tudo é dinheiro. Colocando tudo na balança, o quadro fica bem claro. Por um lado, uma experiência de vida única que desenvolveu disciplina e rendeu amizades para a vida toda. Por outro, o salário baixo, a imprevisibilidade extrema e um monte de tarefas burocráticas bem desgastantes. E a reflexão final do médico sobre tudo isso é muito reveladora. Ele diz que, na hora, não gostava, mas que, olhando para trás, ele percebeu que viveu coisas muito diferentes e que tudo aquilo, no fim das contas, foi enriquecedor para a vida dele, apesar de todas as dificuldades. Então, no final das contas, perda de tempo ou uma lição para a vida? Para quem encara uma convocação dessas, a resposta parece depender totalmente do que cada um valoriza mais naquele momento da carreira e da vida. Pode ser uma interrupção inesperada dos planos ou, quem sabe, uma daquelas lições inesquecíveis.